Em 2017, um estudo conduzido no renomado laboratório de Huberman, em Stanford, gerou resultados tão perturbadores que, deliberadamente, não foi publicado por 3 longos anos. Os pesquisadores haviam descoberto algo que validava Carl Jung de forma inquestionável, algo que, ao mesmo tempo, destruía completamente a narrativa popular e sedutora sobre o controle da dopamina. Eles haviam provado, neurologicamente, que toda vez que você tenta domar sua dopamina, sem integrar sua sombra, você não está otimizando nada. Você está, na verdade, criando uma dívida neural que, eventualmente, será cobrada com juros compostos. E quanto mais sofisticado o seu jejum de dopamina, mais devastador será o eventual colapso, não por uma falha moral, mas por um mecanismo neurobiológico inevitável que Jung descreveu em 1912, mas que a comunidade neurocientífica se recusou a reconhecer, até que os dados se tornaram simplesmente impossíveis de ignorar. O estudo começou como uma investigação simples, como a manipulação consciente da dopamina através de protocolos específicos, jejum de dopamina, controle de recompensas, tempo de comportamentos de alto prazer. Afeta o nível base de dopamina ao longo do tempo, 52 participantes, 12 meses de acompanhamento, medições neurais semanais. O que eles esperavam encontrar era uma otimização limpa. Um nível base estabilizado em níveis mais altos, uma responsividade dopaminérgica melhorada e um controle executivo fortalecido. O que eles realmente encontraram foi algo muito mais complexo e perturbador. Nos primeiros 3 meses, os resultados pareciam confirmar a hipótese de otimização. Os participantes que implementaram protocolos rigorosos de controle de dopamina mostraram exatamente o que era esperado: um nível base dopaminérgico aumentado, uma sensibilidade dos receptores melhorada e a capacidade de experimentar prazer em atividades simples, restaurada. Era o protocolo perfeito, funcionando perfeitamente. Mas então, entre o 4º e o 6º mês, algo começou a acontecer. E esse algo era diferente para cada participante, mas seguia um padrão previsível que fez a equipe revisitar toda a literatura psicológica que havia sido ignorada pela neurociência moderna. Participantes que haviam melhorado todos os marcadores dopaminérgicos começaram a apresentar comportamentos que eles mesmos descreviam como incompreensíveis, impulsos súbitos e intensos que contradiziam completamente seus valores conscientes. Alguém que havia eliminado pornografia com sucesso, repentinamente, teve uma recaída massiva que durou 2 semanas. Outra pessoa, que havia controlado a compulsão alimentar perfeitamente, de repente, passou um fim de semana inteiro em um binge eating destrutivo. Um terceiro participante, que havia superado o vício em jogos de azar, perdeu $3.000 em um cassino online, em uma única noite, e o padrão que emergiu não era uma falha de disciplina, era o timing. Esses colapsos aconteciam precisamente quando os marcadores dopaminérgicos estavam em seu ponto mais otimizado, quando o nível base estava mais alto, quando a sensibilidade dos receptores estava mais responsiva, quando, neurologicamente, tudo deveria estar funcionando perfeitamente. Era como se o próprio sucesso da otimização estivesse criando as condições para a autodestruição. E então, alguém da equipe, uma pós-doutoranda, que havia estudado Jung durante a graduação, antes de migrar para a neurociência, fez uma pergunta herética: e se isso não for uma falha do protocolo?
E se isso for exatamente o que Jung descreveu? Como o retorno da sombra reprimida, Jung havia escrito em 1912 sobre um fenômeno específico que ele observou clinicamente, mas não podia explicar neurologicamente. Pacientes que eram extraordinariamente bem-sucedidos em controlar impulsos indesejados, que se tornavam mestres em disciplina e autocontrole, invariavelmente experimentavam o que ele chamou de enantiodromia, a tendência de qualquer coisa se transformar em seu oposto quando levada ao extremo. Quanto mais perfeitamente você controlava certos impulsos durante a vigília consciente, mais violentamente eles irromperiam eventualmente, não como uma falha moral, mas como uma lei psicológica, como uma compensação inconsciente necessária para manter o equilíbrio psíquico. E ele insistiu que não havia forma de evitar esse retorno através de mais controle, só através da integração consciente do que estava sendo reprimido. A equipe de Stanford decidiu uma reformulação completa do estudo. Em vez de medir apenas dopamina e comportamento, eles adicionaram medições de ativação da amígdala, conectividade entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal e, crucialmente, padrões de ativação durante o sono REM. E o que emergiu dos próximos 6 meses de dados foi uma validação neural precisa do que Jung havia descrito como a sombra, quando os participantes usavam protocolos de controle de dopamina, sem simultaneamente trabalhar com os impulsos que estavam reprimindo, seus cérebros mostravam um padrão específico, uma ativação límbica aumentada durante o sono, especialmente em áreas associadas, com impulsos que estavam sendo conscientemente suprimidos e, crucialmente, uma desconexão progressiva entre a amígdala e o córtex pré-frontal ventromedial. Traduzindo do técnico, seus cérebros estavam criando circuitos neurais mais fortes, precisamente para os impulsos. Eles estavam tentando eliminar através do controle da dopamina, e estavam fazendo isso de forma que contornava completamente as estruturas de controle consciente. A repressão não estava eliminando os impulsos, estava os tornando neurologicamente mais potentes e executivamente incontroláveis. Era o mecanismo neural perfeito do que Jung descreveu como um complexo autônomo, um fragmento da psique que opera independentemente da consciência e, eventualmente, exige expressão de formas cada vez mais destrutivas quanto mais é reprimido. Mas aqui é onde fica fascinante e onde o estudo se tornou realmente controverso. Alguns participantes não mostraram esse padrão. Aproximadamente 15% do grupo implementou os mesmos protocolos de dopamina, mas não experimentou os colapsos destrutivos. E quando a equipe analisou o que esses participantes estavam fazendo de diferente, encontraram algo que não estava nos protocolos oficiais do estudo. Eles estavam, independentemente e sem instrução, fazendo algo que se parecia surpreendentemente com o trabalho junguiano da sombra, diários explorando impulsos reprimidos, conversas honestas sobre desejos que consideravam inaceitáveis, períodos deliberados, onde permitiam versões controladas e conscientes dos comportamentos que estavam tentando eliminar. Um participante em particular se tornou um estudo de caso central. Vou chamá-lo de Rafael. Ele tinha entrado no estudo, querendo controlar a compulsão por videogames, que estava destruindo seu desempenho acadêmico. Ele implementou o protocolo de dopamina rigorosamente.
Eliminou os jogos completamente, controlou todas as fontes de dopamina fácil, estabeleceu uma disciplina extrema e seus marcadores dopaminérgicos melhoraram perfeitamente. Mas ao invés de manter uma abstinência total de jogos, algo que os protocolos sugeriam, ele fez algo diferente. Uma vez por semana, no sábado à tarde, ele deliberadamente se permitia 2 horas, conscientemente escolhido, sem culpa, sem tentar eliminar. Apenas um reconhecimento honesto. Eu tenho esse impulso. Ele não vai desaparecer. Então vou dar um espaço controlado para ele, em vez de reprimi-lo até que ele exploda. E neurologicamente, o padrão dele era completamente diferente. Ele tinha os benefícios de domar a dopamina, nível base de dopamina elevado, sensibilidade melhorada, a capacidade de sentir prazer em atividades simples, mas ele não tinha a desconexão progressiva entre a amígdala e o córtex pré-frontal. Ele não tinha a ativação límbica intensificada durante o sono. Ele não tinha a construção de circuitos neurais autônomos para impulsos reprimidos, porque ele não estava reprimindo. Ele estava integrando. Ele estava dando um espaço consciente e controlado para o que Dr. John Harvey Kellogg chamaria de sua sombra, impedindo que ela se tornasse autônoma e eventualmente destrutiva. E quando os pesquisadores começaram a procurar por esse padrão nos dados, eles o encontraram consistentemente. Os 15% que não colapsaram estavam todos, de formas diferentes, fazendo alguma versão de integração consciente da sombra, em paralelo com domar a dopamina. Eles não estavam apenas controlando impulsos, estavam negociando conscientemente com eles, criando espaço para expressão limitada e escolhida, em vez de repressão total e eventual explosão incontrolável. E neurologicamente, isso criava um padrão fundamentalmente diferente, dopamina otimizada, mas sistema límbico integrado, não reprimido, controle executivo forte, mas não às custas da desconexão de impulsos básicos. Isso validava Dr. John Harvey Kellogg perfeitamente. Mas também destruía a narrativa simples de controle de dopamina que tinha se tornado popular, porque significava que você não pode simplesmente domar a dopamina através de controle e disciplina. Você precisa simultaneamente integrar o que você está tentando controlar. E integração não é um protocolo simples de 3 passos. É um trabalho psicológico complexo, que requer honestidade brutal consigo mesmo sobre o que você realmente quer, versus o que você pensa que deveria querer. É diferente para cada pessoa, é não quantificável, é tudo que a neurociência moderna adora evitar. E por isso, o estudo ficou não publicado por 3 anos. Quando finalmente foi publicado em 2020, foi em um journal obscuro de neuropsicologia com impacto mínimo. Os dados sobre dopamina foram incluídos. As descobertas sobre a sombra foram minimizadas. E a conclusão principal, que o controle de dopamina sem integração psicológica cria o risco de colapso comportamental. Foi suavizada para uma recomendação vaga de que talvez considerar aspectos psicológicos poderia ser útil. Foi enterrado deliberadamente, porque as implicações eram muito desconfortáveis para a comunidade que tinha construído carreiras inteiras em protocolos de otimização. Mas os dados não desaparecem porque são inconvenientes. E o que esses dados mostram é que Dr. John Harvey Kellogg estava neurologicamente correto. A sombra não é uma metáfora psicológica vaga. É um termo preciso para descrever material psíquico que está sendo ativamente reprimido e que, como resultado dessa repressão, está construindo circuitos neurais autônomos que eventualmente vão contornar o controle consciente e exigir expressão de formas progressivamente mais destrutivas. E a dopamina
é o sistema de recompensa que torna esse processo particularmente perigoso, porque a manipulação de dopamina sem integração da sombra não elimina os circuitos, intensifica eles. Aqui está o mecanismo específico. Dopamina não é só recompensa, é saliência, é o que torna as coisas importantes para você neurologicamente. Quando você experimenta algo prazeroso, a dopamina sinaliza: isso importa, preste atenção, lembre disso, queira mais disso. Protocolos para domar a dopamina funcionam reduzindo a saliência de recompensas fáceis, permitindo que recompensas mais sutis se tornem salientes novamente. Isso funciona perfeitamente para restaurar a capacidade de sentir prazer em coisas simples, mas tem um efeito colateral que ninguém discute. Tudo que você está ativamente suprimindo também aumenta em saliência neural. É como tentar não pensar em um elefante rosa. O esforço de supressão cria atenção, e a atenção, neurologicamente, é mediada por dopamina. Então, quando você usa protocolos para domar a dopamina para controlar impulsos, você está simultaneamente, sem perceber, aumentando a saliência neural desses impulsos. Você está tornando eles mais importantes neurologicamente, precisamente porque está tentando torná-los menos importantes conscientemente. É por isso que o jejum de dopamina seguido por uma recaída é frequentemente mais intenso que o comportamento pré-jejum. Você não falhou no controle. Você criou uma saliência neural aumentada através do processo de controle. E Dr. John Harvey Kellogg previu isso exatamente. Ele disse que quanto mais você tenta eliminar algo através da força de vontade consciente, mais poder você dá a esse algo no inconsciente. Ele não tinha o vocabulário da neurociência, mas estava descrevendo precisamente o que estudos modernos de dopamina e repressão estão confirmando. Repressão não é a solução, é gasolina no fogo. Cria exatamente o problema que está tentando resolver, só que agora neurologicamente mais intenso e menos controlável conscientemente. Então, qual é a alternativa? O que os dados sugerem e o que Dr. John Harvey Kellogg propôs é fundamentalmente diferente do controle. É integração. E a integração da sombra consciente da dopamina tem princípios específicos que emergem tanto dos dados de Stanford quanto da teoria junguiana. Primeiro, reconheça que os impulsos que você julga como inaceitáveis não vão desaparecer através do controle. Eles vão se tornar autônomos. Então, em vez de tentar eliminá-los, você precisa negociar conscientemente com eles, não dando controle total, mas dando espaço limitado, escolhido, consciente. Se você tem um impulso para um comportamento que considera destrutivo, em vez de um jejum total seguido por uma eventual compulsão, você cria janelas deliberadas onde permite uma versão controlada desse comportamento, não porque é ideal, mas porque é neurologicamente mais sustentável que a repressão total seguida por um colapso inevitável. Segundo, use protocolos para domar a dopamina, não para controlar, mas para criar um espaço consciente entre o impulso e a ação. A diferença é sutil, mas neurologicamente crucial. O controle tenta eliminar o impulso. O espaço consciente reconhece o impulso, sente o impulso, mas cria a opção de não agir imediatamente sobre o impulso. Você não está dizendo nunca, você está dizendo não agora, mas conscientemente. E essa diferença cria uma neurologia completamente diferente. Em vez de uma desconexão entre o sistema límbico e o cortical, você cria uma conexão. Em vez de repressão, você cria consciência. Em vez de uma sombra autônoma, você cria integração supervisionada. Terceiro,
rastreie não apenas comportamentos, mas impulsos. A maioria dos protocolos de dopamina rastreiam: eu fiz ou não fiz o comportamento que estou tentando controlar. Mas isso perde completamente o sinal mais importante. O impulso está ficando mais forte ou mais fraco sob controle consciente? Se você está conseguindo controlar o comportamento, mas o impulso está intensificando, você não está melhorando. Você está construindo dívida neural. Você está criando um circuito autônomo que eventualmente vai contornar seu controle. E quanto mais tempo isso continua, mais violento será o eventual retorno. Dr. John Harvey Kellogg chamou isso de inflação da sombra. O processo onde material reprimido ganha um poder progressivamente maior, até forçar uma expressão catastrófica. E aqui está o que aconteceu com Rafael, o participante que não colapsou. 6 meses depois do fim do estudo, pesquisadores fizeram um acompanhamento. A maioria dos participantes que tinha colapsado durante o estudo tinha desenvolvido padrões ainda piores. O colapso não tinha sido um evento único, tinha sido o início de um ciclo, controle rigoroso. Acúmulo de pressão neural, colapso destrutivo, culpa e vergonha, tentativa de controle ainda mais rigoroso, acúmulo ainda maior, colapso ainda pior. Um ciclo clássico de vício que começa não com uma substância, mas com uma estratégia de controle que ignora a sombra. Mas Rafael teve uma mudança diferente. Ele não estava mais jogando 2 horas por semana. Ele tinha reduzido para 1 hora a cada 2 semanas. E estava fazendo isso não através de um controle mais rigoroso, mas através de uma menor intensidade do impulso. Porque ele nunca tinha permitido que o impulso se tornasse autônomo através da repressão. Ele podia negociar com ele conscientemente. O impulso não tinha um poder inflado, era só um impulso. E com o tempo, e com outros aspectos da vida dele melhorando através de um melhor domínio da dopamina em geral, o impulso naturalmente diminuiu, não porque foi forçado, mas porque perdeu relevância quando não era mais proibido e, portanto, não mais exageradamente saliente. Isso é a integração da sombra aplicada ao domínio da dopamina. Não é permissividade, não é ceder a todo impulso. É uma distinção crucial entre reconhecer um impulso conscientemente e reprimir um impulso inconscientemente. O primeiro cria a possibilidade de uma escolha informada. O segundo cria a inevitabilidade de uma eventual perda de controle. E neurologicamente, os padrões são completamente, mensuravelmente diferentes. Então, deixa eu te dar o protocolo completo que emerge da síntese desses dados de Stanford com a teoria junguiana. Este não é um protocolo de dopamina padrão. É um protocolo de domínio da dopamina consciente da sombra e tem 4 componentes que precisam operar simultaneamente. Componente 1. Otimização do nível base de dopamina através de métodos do laboratório de Huberman. Luz matinal para ajustar o ritmo circadiano e um pico de cortisol matinal que suporta a dopamina. Exercício para a elevação dos receptores dopaminérgicos. Controle de fontes de dopamina fácil e rápida para restaurar a sensibilidade. Tudo isso permanece. Mas agora com a consciência de que isso não é o protocolo completo. É a fundação neural que permite um trabalho psicológico mais profundo. Componente 2. Mapeamento de impulsos sombrios. Todo dia, de preferência de manhã. Quando o córtex pré-frontal está fresco, você passa 10 minutos respondendo a uma pergunta. Que impulso senti ontem que julguei como inaceitáveis? Não o que você fez, o que você sentiu. Vontade de procrastinar quando deveria trabalhar. Impulso de ver conteúdo adulto quando decidiu abstinência.
desejo de comer besteira quando está em uma dieta, raiva que surgiu, mas foi suprimida porque não era apropriada. Você não está analisando por que teve esses impulsos. Só está rastreando. Você está criando dados sobre o que sua sombra contém e, crucialmente, você está trazendo para a consciência antes que se torne autônomo. Componente 3. Negociação consciente com a sombra. Para cada impulso recorrente que você identificou, você cria uma janela de expressão consciente, não eliminação, não indulgência ilimitada, mas um espaço deliberado, limitado, escolhido. Se o impulso é procrastinar, você cria 30 minutos por dia de procrastinação permitida, onde você conscientemente escolhe não ser produtivo. Se o impulso é comer besteira, você cria uma refeição por semana onde come conscientemente o que quer, sem culpa. Se o impulso é conteúdo adulto, você cria um espaço semanal onde permite, sem vergonha, seguido por uma reflexão sobre o que o impulso está sinalizando sobre necessidades não atendidas. A chave é a consciência e a limitação. Você não está reprimindo, o que cria autonomia. Você não está cedendo completamente, o que cria descontrole. Você está negociando. Você está dizendo à sombra: eu vejo você, eu reconheço você, eu vou dar espaço para você, mas em termos conscientes, não em explosões autônomas. E, neurologicamente, isso previne o padrão perigoso que o estudo de Stanford identificou. O impulso não fica suprimido e, portanto, não constrói uma saliência neural inflada. O impulso tem uma expressão limitada e, portanto, não precisa forçar uma expressão ilimitada através de um colapso. Componente 4. Revisão de feedback neural. Toda semana, você revisa. Os impulsos estão ficando mais fortes ou mais fracos sob esse protocolo? Se estão ficando mais fortes, apesar de terem um espaço de expressão, significa que não é sobre repressão. É sobre uma necessidade não atendida, que o comportamento está tentando satisfazer mal. E você precisa investigar a necessidade real, em vez de só gerenciar o comportamento. Se estão ficando mais fracos, significa que a negociação está funcionando. O impulso está perdendo uma saliência inflada, porque não é mais proibido e, portanto, não mais exageradamente importante neurologicamente. E se você fizer isso consistentemente, o que acontece é fundamentalmente diferente de protocolos de domínio da dopamina puros. Você obtém os benefícios da otimização. Nível base de dopamina elevado, sensibilidade de receptores melhorada, capacidade de sentir prazer de coisas simples restaurada. Mas você evita o colapso que o estudo de Stanford documentou. Você não constrói dívida neural. Você não cria uma sombra autônoma. Você integra impulsos conscientemente, em vez de reprimi-los até explodirem inconscientemente. E aqui está o dado do acompanhamento de 5 anos, que nunca foi publicado, mas que eu consegui acesso através de contato pessoal com um membro da equipe original. Os 85% de participantes que tinham colapsado durante o estudo, 60% desenvolveram padrões clinicamente problemáticos em relação aos comportamentos que tinham tentado controlar, vício formal, compulsão, ciclos destrutivos de controle e binge que pioraram progressivamente, não porque eram pessoas fracas, mas porque tinham usado uma estratégia de controle que ignora a sombra e, portanto, cria exatamente o problema que tenta resolver, agora neurologicamente mais entrincheirado. Mas os 15% que tinham integrado a sombra durante o estudo, 80% deles mantiveram mudanças sustentáveis, não perfeição, mas ausência de colapsos destrutivos, capacidade de ter impulsos, sem ser controlado por impulsos, negociação consciente.
em vez de alternar entre controle rígido e descontrole total. E neurologicamente, 5 anos depois, seus cérebros ainda mostravam um padrão saudável, conectividade forte entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, saliência neural normal de impulsos previamente problemáticos, sem circuitos autônomos desconectados do controle executivo. Isso é o que torna o estudo tão importante e tão enterrado, porque prova algo que a comunidade de domando a dopamina não quer admitir. Controle sem integração da sombra não é só ineficaz, é contraproducente. Cria exatamente o problema que tenta resolver, agora neurologicamente mais potente. E não há forma de domar a dopamina para sair desse padrão. Você só pode integrá-lo. Dr. John Harvey Kellogg estava neurologicamente correto. A sombra não pode ser eliminada através de disciplina. Só pode ser integrada através de consciência. E a dopamina é o sistema de recompensa que torna essa verdade particularmente crítica, porque a manipulação da dopamina sem o trabalho de integração da sombra não otimiza, amplifica, torna impulsos reprimidos neurologicamente mais salientes, executivamente menos controláveis e, eventualmente, catastroficamente destrutivos quando finalmente escapam da repressão. E você acabou de descobrir algo que foi deliberadamente não divulgado. A pesquisa sobre dopamina que provou o Dr. John Harvey Kellogg e que foi enterrada porque as implicações eram muito inconvenientes. Este trabalho de investigação levou anos para ser montado, conectando dados não publicados com teoria psicológica que a neurociência prefere ignorar. Se esta revelação impactou você, se entender que seus apagões após o jejum de dopamina não são falha moral, mas um mecanismo neural previsível, mudou algo. Considere usar os supertanks. Não é só apoio financeiro. É você votando para que verdades inconvenientes sobre otimização sejam reveladas em vez de enterradas. É você dizendo que integração importa mais que controle. Quando você clica no coração dourado abaixo do vídeo, você está financiando a próxima verdade que a comunidade de domando a dopamina prefere não discutir. Você não é um consumidor passivo de protocolos. Você é parte de um movimento de honestidade sobre os limites da otimização. E cada Supertanks fortalece esse movimento contra narrativas simplistas de controle. Agora vem a pergunta mais importante. O que realmente está em jogo não é só sua dopamina ou seus comportamentos. É a questão de se você vai continuar usando o controle como fuga do autoconhecimento, ou se vai fazer o trabalho mais difícil, mas infinitamente mais sustentável, de integrar o que você está tentando reprimir. Doutor John Harvey Kellogg dizia que o encontro com a sombra é o primeiro passo de individuação, mas também o mais evitado. Porque reconhecer aspectos de você mesmo que você julga como inaceitáveis requer humildade brutal. Requer admitir que você não é a versão idealizada que você quer ser. Você é mais complexo, mais contraditório, mais humano. E na era de domando a dopamina, onde performance e controle são valorizados acima de tudo, esse reconhecimento parece regressão, parece fraqueza, parece tudo que você deveria estar eliminando através da disciplina, mas os dados são claros. Eliminação através de disciplina não funciona a longo prazo quando se trata de impulsos fundamentais. Cria um ciclo de controle e colapso que piora progressivamente. E a dopamina torna esse ciclo particularmente perigoso, porque cada ciclo de repressão e retorno cria uma saliência neural aumentada. Você não está voltando ao mesmo nível, você está voltando pior, porque sua neurologia foi alterada através da repressão. A alternativa não é fácil. Integração da sombra é um trabalho psicológico que nunca termina. Sempre haverá novos impulsos para reconhecer,
novas partes de você para integrar, nova negociação consciente necessária. Não há um ponto onde você otimizou completamente sua sombra e pode esquecer dela. É um processo contínuo de honestidade consigo mesmo sobre quem você realmente é, versus quem você acha que deveria ser. Mas é um trabalho que torna todo o protocolo de dopamina mais eficaz. Quando você não está domando a dopamina como uma fuga do trabalho psicológico, quando está usando como suporte para uma vida mais autêntica que você está construindo através da integração, tudo muda. Protocolos que antes criavam um ciclo de controle e compulsão, agora criam uma mudança sustentável, porque você não está mais em guerra com você mesmo. Você está negociando conscientemente entre diferentes aspectos de quem você é, e neurologicamente, essa é a diferença entre um sistema fragmentado e um sistema integrado. Um sistema fragmentado pode ser temporariamente otimizado, mas está sempre à beira do colapso, porque as partes reprimidas estão constantemente tentando forçar sua expressão. Um sistema integrado pode não parecer perfeitamente otimizado em cada métrica, mas é sustentavelmente funcional. Porque todas as partes têm espaço consciente, em vez de existirem como circuitos autônomos esperando para sabotar. Então, aqui está minha pergunta final. E seja brutalmente honesto. Você já domou sua dopamina com sucesso, só para colapsar mais forte depois? Compartilhe nos comentários o que aconteceu, porque esse padrão não é sua falha. É a sombra pedindo integração. É um sinal de que o controle sem consciência não é suficiente. E quando você reconhece isso publicamente, você para de lutar sozinho contra um mecanismo neural que você não entendia e começa a trabalhar com sua neurologia, em vez de contra ela. Se você chegou até aqui, você fez algo raro. Você olhou diretamente para a possibilidade de que seus apagões não são uma falha moral, mas um mecanismo neural previsível. Quando você usa o controle sem integração, e esse reconhecimento é o primeiro passo para uma mudança real. Continue esse trabalho. Use os protocolos de dopamina, mas use conscientemente, não defensivamente. Use para suportar a integração, não para substituí-la.